Bom, é o seguinte, ó. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês aqui, porque temos um problema médico que envolve um jogador importante do futebol brasileiro e do São Paulo Futebol Clube. Um cara que tem uma história no futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira e que hoje apresentou um problema cardíaco enquanto realizava testes de pré-temporada. O São Paulo já está antecipando os seus testes de pré-temporada. Quer dizer, oficialmente foi o que se disse, não é? Que o São Paulo estava realizando testes de pré-temporada e num desses testes, no CT do time, ali na Barra Funda, o Oscar apresentou um problema cardíaco e foi transferido para o Hospital Albert Einstein para mais exames, para se aprofundar ali no diagnóstico do Oscar. E aí, depois que essa informação surgiu, aí já surgem outras informações também, né? Você pegar hoje aí pelas redes sociais, tem várias versões já sobre esse problema do Oscar. Por isso que é sempre importante o clube se posicionar, se manifestar de maneira oficial. Mas muitas versões dando conta de que o Oscar já tinha consciência desse problema cardíaco, que já havia sido identificado lá atrás, quando ele teve aquela contusão na coluna, e que nesse período estariam aí tentando encontrar um caminho, uma solução para a sequência ou não da carreira do Oscar. Contra o Corinthians, não foi? Que ele teve aquela lesão no Morumbi. Que ele tem uma dividida no meio campo e aí ele se machuca e ele é substituído. Ele sai entre o Alisson. E a mudança e ali literalmente o São Paulo ganha 8 jogos seguidos. Exatamente. O São Paulo melhorou quando o Oscar saiu. Quando o Oscar saiu, o São Paulo melhorou. É isso aí mesmo. Então, e agora a gente Teve fica... relação, então, essa lesão da costela com a questão do cardíaco dele? Então, aparentemente ali já se sabia... Não foi essa nota. Já se sabia que... Então, eu estou dizendo aqui o que depois circularam aí nas redes sociais, não é? As informações que circularam pelas redes sociais. Essa informação, Capri, ela já aparecia há 5 meses já, de que ele tinha problemas cardíacos, só que ninguém confirmava. A gente pesquisava e tal, e perguntava, e ninguém dizia, não, tem nada, tá tudo certo, não sei o quê. Mas já havia esse zum, principalmente num clube que se vaza muita coisa, que é o Clube Social de São Paulo, onde vários conselheiros estão toda hora lá. Esse zum faz tempo. E lá se comentava muito nos corredores que havia um problema. Isso. Mas o São Paulo nunca oficializou isso. E oficializou hoje, porque no teste com a bicicleta ergométrica ele passou mal e teve que ir pro Einstein. E precisa saber como é que foi isso também, isso aí agora também pouco importa. O que agora é boa sorte pro Oscar, que ele consiga tratar esse problema cardíaco dele. E, Oscar, você já fez um bom pé de meia, né, meu amigo? Acho que vai curtir família e tal, porque... Merecidamente, né? O problema cardíaco realmente é sério, anos, né? É sério, tem que ser bem tratado. Ele deve repensar não pode brincar com isso. O caso foi do Lucas Leiva no Grêmio. Ele sobe com o Grêmio em 2022. E aí, em janeiro de 23, nos exames de pré-temporada, tem alguma coisa aqui, dá uma segurada. E aí ele foi investigar mais. Sim. Lucas Leiva jogou no Liverpool, seleção brasileira, na Lazio. Madrid, né? E aí eu cumprimentei um jornalista na época, que o jornalista Marco Souza, sabe quem é, né, Pedro? Marco Souza cravou 30 dias depois que ele estava fora do futebol. E aí o Lucas ficou brabo, ameaçou processar, a direção do Grêmio desmentiu e tal, e chegou em março, deu o resultado diagnóstico que ele não tinha mais condição. Só tem uma coisa... E aí o Grêmio pagou todo o contrato que tinha com o Lucas Leiva, que é o que o São Paulo vai ter que fazer um acerto ou pagar, porque o Oscar tem contrato até dezembro de 27. Clube que não tem dinheiro, eu não sei se vai entrar em acordo e tudo, ou se vai pagar o contrato inteiro. Só tem uma coisa que me estranha. Não vai entrar em acordo e não vai contar pra ninguém que jogador de futebol tem todo um aparato médico, os caras fazem exames semanais. E tem que fazer mesmo. E é obrigado a fazer. Tem que fazer. Depois do episódio do Serginho, isso se acentuou nos clubes, né? Então, cuidado com essa história das coisas cardiológicas, cardíacas e tal. Tem um termo correto para isso. Me estranha muito que tenha sido detectado só agora isso daí. Isso para mim é muito estranho. Como o São Paulo é um clube muito desorganizado e aí a gente desconfia de muitas negociatas, a gente precisa entender um monte de coisa. E a boca pequena é só conversar. Eu converso muito, moro aqui. De vez em quando eu cruzo com os caras aí na Padoca, com os conselheiros do São Paulo. O que eles falam do departamento médico do São Paulo é assim, de cair o queixo, sabe?
Porque os caras estão tratando o jogador de futebol de qualquer jeito. Coincidência ou não, São Paulo é dos grandes brasileiros, o time com mais gente machucada nos últimos tempos. São Paulo foi exemplo de não ter jogador machucado e hoje tem uma média aí de 10 jogadores por ano machucados. Você vê aí quanta gente que se perdeu nesse ano, inclusive. E a cara do exterior se tratando. Nesse episódio, referência assim, ó, é importante a gente lembrar que os clubes fazem exames periodicamente. A partir do episódio do Serginho, esse protocolo mudou muito. Então, normalmente, todo início de temporada, os clubes fazem esse trabalho de investigação cardiológica. Agora, isso não exime o jogador de vir a ter, durante a temporada, desenvolver um problema cardíaco. Tem uma arritmia, uma arritmia por conta de uma infecção, de algo ali que aconteceu e o quadro mudou no meio da temporada. Nem sei se é o caso do Oscar, pode não ser, pode ser, mas isso é muito presente. Muito presente. Foi provavelmente o que aconteceu com o Serginho. Ou não, né? O Serginho me parece que era um problema já congênito de nascença. E só descobriram depois, por isso que mudou todo o protocolo. Agora tem o caso do Eriksen. Vocês se lembram do Eriksen? Jogando lá pela... Ele chegou a morrer em campo e ele depois morreu e foi ressuscitado. Ficou apagado, né? Implantaram um marca-passo no Eriksen. Ele não pôde jogar na Itália, ele jogava na Inter de Milão. Ele não pôde jogar porque a Itália não permite esse tipo de condição. E ele foi jogar na Premier League, no West Ham, que permite que jogadores com um marca-passo implantado possam jogar partidas da Premier League, jogos de futebol. Então tem vários aspectos nisso, por isso que seria importante, muito importante, o São Paulo agora botar o médico lá para esclarecer definitivamente e explicar claramente o que é que tem o Oscar. Tem razão, precisa fazer uma coletiva. Isso, olha, o Oscar tem XYZ. Aconteceu isso, a partir disso, daquilo, para eliminar todas as polêmicas, todas as especulações, fofoca e oficialmente explicar o que tem o Oscar. Ele está realmente há esses meses todos aí com esse problema? Sim ou não? Desenvolveu quando? É agora? É muito importante isso. Até pelo futuro do Oscar, no futebol ou não. Se ele for continuar ou não no futebol. O mais importante, obviamente, é o futuro do Oscar. Dele. É a saúde do Oscar. Isso aí é alguma coisa indiscutível que acho que todo mundo aqui vai concordar. Mas eu acho que isso aí tem que ser sim averiguado. Eu tô alinhado com o discurso do Quesada, que é o seguinte: os jogadores passam por uma série de baterias de exames. E aí, a informação, o contrato dele vai até o fim de 2027. Um clube endividado, quebrado, como está o São Paulo, vai ter que honrar com um compromisso até o fim do vínculo dele. Se foi um erro do departamento médico, alguém tem que ser responsabilizado. Porque se isso passou lá atrás... quantas vezes que a gente já não viu aqui? Sem querer comparar o incomparável, são coisas diferentes. O Palácios, jogador foi contratado com uma lesão crônica. Passou. Quem tem que se responsabilizar? Quem assina? Casos que nós temos, entre diversos outros casos, entendeu? Joelho, pois é, exatamente. Palácio é o lateral equatoriano que veio pro Corinthians. Exato, é isso. Eu tava no Brentford, o Eriksen, né? Brentford ou West Ham? Brentford. Ele foi pro Brentford? Brentford. Quando ele saiu da Inter e foi pro Brentford. Isso. Agora, gente, se for um problema anterior, não tem como confirmar que era um problema anterior, porque, vamos lá, vamos respeitar a ordem cronológica das coisas. Ele foi contratado em dezembro de 24. Aí em janeiro começam os trabalhos, certo, Capri? Aí a primeira semana é só bateria de exames. Todos os exames são feitos. Né? Ali não se constatou nada. Claro. Então aprovou-se. Claro. Tá legal? Tá bacana, doutor? Tá, podemos assinar aqui então? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bacana. Ali não tinha nada. Se tivesse, já teria barrado ali. Imagino que não tenha nada mesmo, que tenha sido feito os exames, que eu estou dizendo, né? É isso que a gente está dizendo. O Palácios também foi vendido para a imprensa que ele estava 100% e foram feitos os exames. Quando você vai ver o cara tá quebrado. O Lucas Leiva chegou na metade de 23, jogou a Série B. Jogou e em janeiro houve uma alteração. Exatamente. Por quê? Porque no meio do caminho teve alguma coisa ali que... Eu tô com o Capri, não dá pra gente imaginar que uma irresponsabilidade por causa do tamanho de contrato, que ele talvez tivesse um problema no exame cardíaco em janeiro, gente. Eu não consigo acreditar numa suposição. Eu não quero acreditar. Eu não consigo acreditar. Eu não quero acreditar também. Acreditar que alguém que tá com problema no joelho por causa de um contrato, eu talvez acredite.
como vocês falaram agora há pouco do Palácio. Agora, cardíaco, eu não acredito. Aí é risco de vida. Eu não acredito. É risco de vida. Sinceramente, eu não acredito. Eu acho que o próprio jogador também teria autocrítica minha opinião. De não querer entrar em campo. Exatamente, Claro. o próprio jogador. Não, Lógico. Ele só saiu de campo É. porque ele caiu num jogo Mas com o legal o Corinthians e Denis quebrou. falar isso, mas a gente tá apurando na tabela lá de cima, né? Que as pessoas sejam corretas em todos os Por sentidos. isso a O importância, jogador, o médico, o dirigente, quem tá fazendo o negócio, né? por isso a importância de amanhã, 10 horas da manhã, o São Paulo se manifestar através Isso sim, do isso seu é importante. departamento Se médico, comunica mal pra esclarecer caramba. Não precisa Mais tudo. um clube brasileiro Esclarecer que se comunica tudo. mal pra Não, caramba. mas isso aí é importante mesmo. Não, é importante, mas vem cá, o diretor que ele sumiu, o José Eduardo Martins, depois daquele WhatsApp que ele chamou o Belmonte de boca de farofa, ele sumiu. Chamou do quê? Boca de farofa. Peraí. Ele sumiu, Não, velho. peraí. O que é um boca de farofa? Não, é que Boca de a farofa. sacanagem é porque É o que é Belmonte, interno, né? o Belmonte fala muito rápido. Ele fala Assim, é isso. E aí os tá? caras do Fala muito apelidaram rápido. Aí internamente de apelidaram boca de farofa. de maneira Só que isso sacana. vazou, né? Não, de maneira sacana. Pô, aí é Não, demais, sacana. pô, pelo amor E ele de Deus. continua lá, vazou. só que ele sumiu. Pois é. Sumiu. José Eduardo Martins, gênio da comunicação esse de é um São dos Paulo. piores da comunicação do futebol brasileiro. Gênio com J, provavelmente. Sumiu. Os piores. Sumiu. Simplesmente Odeia a sumiu. imprensa. Não. É. E era repórter. Era repórter, Era setorista de São isso. Paulo. É. Setorista de São Paulo. Exatamente. Agora, eu, com todo respeito ao Oscar, né? A gente falou do Neymar abrir mão de tudo que o Santos ainda deve para ele, diante de uma situação que é complicadíssima financeiramente analisando, né? O Santos está numa pindaíba danada. O Oscar vai abrir mão desse contrato? Vai falar? De jeito olha, nenhum. né? Provavelmente não, depende do que está amarrado no contrato. Não precisa, mas eu tô dizendo. E esses contratos devem ter cláusulas de saúde. Ele não poderia também Talvez dizer... entre num acordo. Cláusulas viu? médicas. Olha, não vou esse jogar tipo de mais, né, coisa. gente? Não vou jogar 26 nem 27. Ele entra num acordo, de repente. Já é um acerta, cara, graças a Deus, ganhou uma baita de uma grana, ficou 8 anos na China. Mas tem aquela frase, né? Que quem tem bastante quer sempre mais. quer mais, né? né? Sabe? Então não. O Oscar ama o São Paulo. Pô, ele saiu, quando ele foi pro Inter, ele saiu na justiça. Saiu, colocou o São Paulo do pau. Foi na justiça. Que amor, hein, cara? Ama muito. Vou falar nos dias de hoje, mas quando irmão. ele foi pro Inter, Isso. Exatamente. O nosso boca de farofa ali não fala nada ali. Quem que é o boca de farofa? Tem um boca de farofa aqui, ó lá. Tá compenetrado, Olha ali, ó. concentrado. Olha a carinha dele. Ó. Olha a carinha, ó. Olha lá. Ó, Aê, agora- Bom dia, Pedrão. Boa noite a Fala, todos. Pedro Cohen. Boa noite, tudo Boa bem, noite. Capri? O senhor vai bem? Tudo bem, O senhor tá você? circunspecto por quê? Eu tava lendo aqui mais sobre o caso do Oscar pra ver se eu entendo alguma coisa, mas não entendo nada, não sou médico. Por isso Não, que eu- claro, ninguém aqui é médico, mas a gente tem um pouco do histórico de outros problemas Sim. parecidos, ou que podem ser parecidos, né? O Ivo com esses Vortman, aí, né? Fala aí. sabe o Ivo Vortman? Ivo Vortman, que é claro que técnico? sim. Ele teve que encerrar a carreira aos 28, 29 anos, porque ele tinha um problema cardíaco próprio- chamado régua T. Ele me próprio explicou Muricy que era uma Ramalho. alteração quando ele jogava. Jogou no Palmeiras, o Ivo Vortman. O Foi Ivo titular, jogou no América Mineiro. No América do Rio, o perdão. próprio Muricy Ramalho, que vai nos dar uma entrevista nesse final de Sim. semana aqui no Domingo Esportivo, tá marcadinho com a gente aqui. Ele teve também um problema, não digo nem cardíaco, mas ele começou a ter umas oscilações, palpitações e tal, e teve que sair. o Diogo Rodrigues aqui no chat tá dizendo, o próprio Ganso recentemente teve um problema no verdade. Fluminense. Razão. Esse ano. Esse Tem ano. razão. É verdade. Então, alguns casos você reverte, né? Você faz uma pausa, para, e o problema é revertido, você volta para a sua atividade. E alguns não tem como. Sabe que, sem ser esse domingo agora, no outro, há 10 dias, morreu uma jovem de 34 anos de idade numa prova de corrida de rua Tu aqui tinha em São comentado Paulo. isso, É um choque, né? Porque mulher é ainda mais difícil ter esse tipo de problema. Quando você tem esse tipo de problema, a maioria das vezes é em homens, né? Mulher é ainda mais chocante. 34 anos de idade, idade, quase. corredora. E aí, depois que ela perdeu a vida, fizeram lá, não é, o trabalho da autópsia, enfim, descobriram que ela tinha um problema congênito que nem o exame que você faz normalmente, que é o ergospirométrico, que aponta se você está liberado para Aquele fazer. da esteira, né? Da esteira, não é? O ergométrico, o ergospirométrico, nem aquele teste foi capaz que ela fazia de detectar. Ela tinha um problema que só com um exame mais apurado, uma angiocardiotomografia, que iria
detectar esse problema. Mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ela era atleta profissional? Não, ela era corredora de rua, amadora, corria já há vários anos. Acredito que um atleta profissional passe por todos os exames. Normalmente passa por esse teste de esforço na esteira, né? Que é o que aponta um problema. Mas o caso dessa anjo, o que você falou? Qual que é o nome do exame? Angiotomografia, angiocardiotomografia. Nunca tinha ouvido falar disso aí. Vai. Com contraste. É isso, você tem que tomar o contraste. Você tem que tomar o contraste. Eu fiz isso aí. E aí é isso, né? Você tem tantas variáveis nisso, tanta coisa, né? Tantos detalhes, que às vezes você. Né? Mas eu tô entendendo, Quesada. Eu entendo o Quesada, não tô em cima do muro. Eu entendo o lado do Quesada, mas também entendo mais o lado humano do Denis e do Capriotti. Não que você não esteja sendo humano, lado pelo contrário. Nenhum aqui. Eu não tô querendo que o Oscar morra, eu só tô analisando dizer o seguinte, que eu acho que os clubes, a gente confia muito nas informações dos clubes. Acho que os são clubes contratos são tão milionários, são cretinos, é uma coisa tão séria que envolve não só a saúde profissional de um jogador, mas consequentemente o departamento financeiro de um clube que está quebrado, que a gente sempre coloca os dois pés atrás, porque tem muita gente incompetente, que chancela, que assina, que faz passar, faz vista grossa com muita coisa que é séria no futebol brasileiro. Não estou falando que é o caso do São Paulo, mas a gente pode ter o poder da dúvida. Só isso. Quantas vezes um dirigente não falou, esquece o exame aí, vamos fechar o contrato. É isso aí, entendeu? Tudo que vocês estão falando, mas neste episódio eu não dou nem o poder da dúvida. Tudo bem. Mas minha opinião. É fundamental que o médico amanhã venha e dê uma entrevista. Com certeza. Fundamental. Não tem a dúvida. Agora, mas vamos lá, vamos ser sinceros, vamos ser adultos. O que o médico vai falar? Não, esclarecer a situação. Vai falar que detectou 3 vezes só isso, a 2. Ou não, vai falar que detectou no exame. Sabe o que eu acho que o São Paulo deveria fazer? Não vai poder falar que detectou no início, porque se detectou no início, ele não poderia ter assinado o contrato. Quesada, já que a gente tá meio com o poder da dúvida aqui, o Oscar, quando foi contratado, sabe o que o departamento médico do São Paulo deveria fazer? Eles deveriam pegar todos os exames, a bateria realizada no dia da contratação, no dia da assinatura. Pessoal, no dia XYZ de tal ano, fizemos esses exames, Estes exames aqui, nada foi constatado. Vejam vocês aí, Isso é básico. Pronto. Entendeu? Agora, eu concordo com o Xandão. Seria super simples. Vão chegar amanhã e vão falar, não, veja bem, foi constatado agora e tal. O Crespo foi questionado se o Oscar jogaria uma partida. Lembra que ele falou? O Oscar não vai voltar um bom tempo, isso. Antes de virar um mês de setembro para outubro. E aí ele levou o Oscar para o banco contra o Palmeiras. Me ajuda aí mais um jogo aí, Pedro. Contra o Palmeiras e mais um outro jogo. E o Oscar não entrou. Foi para o banco, foi relacionado e não entrou. Não entrou. Antes de ter uma nova lesão. Ele tem uma lesão de panturrilha agora que ele parou de novo. Sim. Então, aí eu levo a crer que não havia até esses 2 bancos do Oscar a informação de algum problema provavelmente no coração. Porque você não vai colocar um cara no Mas quando questionaram o Crespo, te lembra? O Crespo falou, não, vocês estão falando do Oscar e não tem condição de jogo, te lembra? Tá treinando, mas não tem condição de jogo. Por que entrou no banco também? Entrou mais tarde, uns 20 dias depois.